paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui para trazer uma palavra para os queridos, amados irmãos, sobre um tema que é de suma importância para os nossos dias. A dissonância cognitiva. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Aí aqui diz assim, ó, aí tem o exemplo aqui: e libertados do pecado foste feitos servos da justiça. Por quê? Porque um dos exemplos aqui justamente é o fumante. Isso é alguns exemplos básicos da dissonância cognitiva. Uma pessoa fuma, mas sabe que fumar causa câncer. Aí nós temos um exemplo aqui. Então ele fica nesse conflito. Eu devo continuar fumando ou morrer de câncer? Então ele procura um controle para esse conflito. Mentalmente, o ser humano procura esse controle. O correto é deixar de fumar. Mas se ele preferir morrer, ele vai dizer assim: mas todo mundo vai morrer um dia. Então ele sempre procura um controle para apaziguar, para diminuir esse conflito. O outro aqui é o exemplo aqui do adultério. Venerado seja o matrimônio venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Um homem, por exemplo, um crente, não falo nem só um pastor, um obreiro, um crente. Um homem, vamos tratar do exemplo homem porque isso é mais comum. Um homem, quando ele entra em uma situação de adultério, de infidelidade conjugal, aquilo ali está entrando em conflito com ele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o homem ele deve ter uma única mulher. Como Jesus ele diz lá no capítulo 19 de Mateus. Mas não foi assim no princípio. Deus disse que serão dois de uma só carne. Então, a mulher é para ser a cara metade dele, aquilo que ele completa. Então, o homem, quando ele entra em uma situação de adultério, ele vai entrar em conflito. Por quê? Porque ele está entrando em choque com os seus princípios, com as suas crenças, com os seus valores. E para que ele venha buscar esse conflito, o correto é o quê? Ele escolheu o melhor. Assim como no dualismo que nós dizemos, que é uma situação aqui diferente, mas no dualismo você tem que entender a vida e morte. Você tem que buscar o quê? Viver bem para que eu tenha uma vida plena. Carne e espírito. Você procura viver, ser guiado pelo espírito. Aqui, qual é o correto? Ele viver uma vida casta, uma vida pura, uma vida de fidelidade. Mas às vezes ele, querendo encontrar esse controle, diz: não, eu vou viver minha vida porque a Bíblia diz que aos adúlteros Deus os julgará, como diz o versículo aqui. Então ele vai deixar a sua vida adúltera e vai seguir com o seu cônjuge, com a sua esposa normalmente. Mas tem aquele que vai dizer: mas Deus fez o homem para a mulher, ou Davi tinha várias mulheres. Então ele tenta buscar um controle, um alívio, apaziguar esse conflito interno, que justamente, como falamos, é a dissonância cognitiva. Agora nós vamos, meu querido, falar sobre o jugo desigual, conforme a Bíblia diz. E o que é essa expressão? Essa palavra no grego é heterozogi e significa estar desigualmente unido, ter comunhão com alguém que não é semelhante. Por exemplo, o que está escrito lá em 2 Coríntios, versículo que nós lemos. Então, você imagina, então aqui nessa ilustração, nós observamos que um jumento está preso a um boi. Agora imaginemos a situação, veja o porte desse boi. Com certeza nós observamos que tem muito mais força do que o jumento, até a questão de volume corporal. Então você imagina colocar um carro de boi, uma carroça para esses dois animais puxarem. O que não iria acontecer? Será que eles seguiriam a linha reta ou aquele carro de boi, aquela carroça iria ficar em círculo por um ter mais força do que o outro? Então, jugo desigual é isso. Isso pode ser na questão de um namoro, você adquirir um casamento, você fazer uma sociedade. São as nossas escolhas que precisam ser feitas de acordo com os nossos princípios, de acordo com os nossos valores. Vocês lembram que eu falei lá da dissonância cognitiva sobre princípios e valores? Então como é que eu vou fazer uma sociedade com alguém que não preza pelos mesmos valores que eu? Já pensou fazer uma sociedade,
por uma pessoa que eu sei que é mentiroso, uma pessoa que é desonesto, que não cumpre com as suas obrigações, que não paga os seus impostos, e aquilo para mim é uma quebra de valor, então não dá certo. Ou eu escolher alguém para ser líder, uma pessoa que tem uma conduta duvidosa, uma pessoa que foi acusada de vários crimes, uma pessoa que tem uma vida completamente desregrada, uma pessoa que tem como padrão de palavras a mentira, uma pessoa que tem um padrão moral duvidoso. Então não dá para você fazer um acordo, você bater nas costas, dar uma tapinha nas costas de uma pessoa dessa. E eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado pela atenção. E mais uma vez eu digo que Deus derrame bênção sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém?